Você já se pegou pensando, será que eu ainda vou viver muito tempo? Essa é uma pergunta que aparece em silêncio na mente de muitas pessoas depois dos 60, 70 anos. Às vezes, não é nem pelo medo da morte, mas sim pela vontade de aproveitar o que ainda temos pela frente com saúde, lucidez e alegria. E se eu te dissesse que a ciência já identificou sinais claros que podem indicar que uma pessoa tem grandes chances de viver muito bem e por muitos anos depois dos 70? E o mais curioso, muitos desses sinais você talvez já tenha, mas nunca percebeu o quanto são importantes. Neste vídeo eu quero te convidar para uma conversa leve, mas cheia de significado. Vamos falar sobre 7 sinais cientificamente estudados que mostram se você pode viver mais tempo com qualidade de vida. E aqui não se trata de adivinhação, horóscopo ou palpite. Estamos falando de estudos reais, feitos com milhares de pessoas ao redor do mundo. E já te adianto, viver mais não é só questão de genética. É muito mais sobre como você vive, como você pensa e como você sente. Então, respira fundo, se ajeita aí na cadeira, porque o que vamos ver aqui pode te surpreender e até renovar a sua motivação de cuidar ainda mais de você. Vamos começar pelo primeiro sinal, que pode parecer simples, mas é um dos mais poderosos. Você tem uma atitude otimista em relação à vida. Sim, o simples fato de você manter uma visão mais positiva sobre a vida já está associado a uma expectativa de vida maior. Diversos estudos, como os realizados pela Universidade de Harvard, mostram que pessoas otimistas tendem a viver de 10 a 15% mais do que aquelas que vivem sempre esperando o pior. E veja bem, isso não significa viver num mundo de fantasia, fingindo que tudo está bem. Ser otimista é ter esperança, manter a fé na vida, mesmo diante das dificuldades. É olhar para o futuro com a disposição de continuar, de construir, de se reinventar. Se você acorda e, mesmo com dores ou desafios, ainda diz, vamos lá, mais um dia para viver. Parabéns, esse é um sinal poderoso de longevidade. Você mantém laços afetivos e conversa com frequência com outras pessoas. Um dos maiores fatores de risco para o envelhecimento precoce é o isolamento social. Pessoas que vivem sozinhas, sem interações diárias, sem vínculos afetivos, têm mais risco de desenvolver depressão, doenças cardiovasculares e até demência. Por outro lado, quem mantém uma rede de apoio, mesmo que pequena, vive mais. Isso inclui conversar com vizinhos, manter contato com familiares, participar de grupos, ou até ter alguém com quem dividir uma xícara de café e uma boa conversa. Você não precisa ter muitos amigos, mas precisa ter alguém com quem você se sinta visto, ouvido e querido. 3. Você anda com firmeza e mantém a mobilidade do corpo. Pode parecer banal, mas sua maneira de andar diz muito sobre sua saúde. Estudos mostram que a velocidade da caminhada está diretamente ligada à expectativa de vida. E não se trata de correr ou andar rápido. Trata-se de ter autonomia, firmeza nas pernas, equilíbrio e boa postura. Isso mostra que seu corpo ainda está forte, que sua musculatura ainda está ativa e que seu sistema nervoso está funcionando bem. Se você consegue levantar da cadeira sem ajuda, subir um degrau com equilíbrio e caminhar sem medo de cair, isso é um excelente sinal de saúde e vitalidade. 4. Você dorme bem ou ao menos respeita o seu ritmo de descanso? O sono é um dos pilares mais importantes da longevidade. E ao contrário do que muita gente pensa, dormir pouco e mal não é uma consequência normal da idade. É um sinal de alerta. Pessoas que mantêm uma boa qualidade de sono, que conseguem relaxar, respeitar seus horários e criar uma rotina de descanso, têm mais chance de viver mais e melhor. O sono regula os hormônios, fortalece o sistema imunológico e ajuda até a preservar a memória. E não precisa dormir 8 horas cravadas. O que importa é que o seu sono seja restaurador. Acordar descansado, com clareza mental, é um ótimo sinal.
Agora que já falamos de alguns sinais que talvez você nunca tenha parado para pensar, a gente vai continuar descobrindo outros indícios surpreendentes de uma vida longa e saudável. E eu te garanto, você pode se surpreender com os próximos sinais. Agora que já vimos como o otimismo, os vínculos afetivos, o movimento do corpo e o sono de qualidade são sinais poderosos de longevidade, vamos falar sobre outros aspectos, talvez ainda mais curiosos que a ciência descobriu. E o próximo sinal pode parecer pequeno, mas tem um impacto enorme no seu corpo e na sua mente. E 5. Você sente que ainda tem um propósito. Pessoas que vivem por algo, que sentem que ainda têm uma missão, por menor que seja, tendem a viver mais, com mais disposição, menos doenças e mais saúde mental. E esse propósito não precisa ser grandioso. Pode ser cuidar do seu jardim, ensinar os netos a cozinhar, ser voluntário em alguma atividade ou simplesmente se comprometer a cuidar de si mesmo e da própria saúde todos os dias. Estudos no Japão, por exemplo, onde a longevidade é altíssima, mostram que os idosos vivem mais porque continuam ativos dentro da comunidade, seja como conselheiros, cuidadores ou apenas como bons ouvintes. Ter um porquê te levanta da cama, e isso é um sinal de vida. Sei, você mantém o cérebro ativo, com curiosidade, leitura e desafios mentais. A longevidade não está só no corpo, está também na mente. Se você cultiva o hábito de aprender coisas novas, resolver palavras cruzadas, ler, escrever, escutar podcasts ou vídeos como este, parabéns. Você está treinando o seu cérebro para permanecer jovem. É como se o cérebro fosse um músculo. Quanto mais você usa, mais ele responde. A neurociência já provou que o cérebro é capaz de criar novas conexões até o fim da vida, o que antes se acreditava ser impossível. E não precisa fazer coisas difíceis. O simples ato de buscar respostas, se manter curioso e querer entender o mundo já ativa essa longevidade mental. Se você está aqui agora, ouvindo esse conteúdo, isso já é um ótimo sinal de que sua mente quer seguir viva e ativa. 7. Você cuida da sua alimentação com equilíbrio, sem extremismos. Talvez esse seja um dos pontos mais falados, mas ainda mal compreendidos. A alimentação tem, sim, um papel essencial na sua saúde e longevidade, mas longe de modismos ou dietas malucas. Pessoas que vivem mais tendem a manter hábitos alimentares simples e constantes. Frutas, vegetais, legumes, oleaginosas, azeite, pouco sal, menos produtos industrializados e uma boa hidratação. Além disso, elas mantêm o prazer em comer sem culpa e sem exagero. A ciência mostra que comer com atenção, saboreando os alimentos e respeitando a saciedade é um sinal de saúde emocional e física. Não se trata de viver de salada. Trata-se de fazer da comida um combustível para a vida, e não um problema ou um castigo. Esses 7 sinais formam um retrato muito especial. O retrato de uma pessoa que, mesmo com o passar dos anos, continua presente, conectada com a vida, com os outros e consigo mesma. E veja, não é necessário ter todos esses sinais. Mas quanto mais deles você cultivar, mais chances terá de viver, não só por mais tempo, mas com mais alegria, autonomia e qualidade. Você se identificou com algum desses sinais? Tem algum que você quer começar a praticar a partir de hoje? Então continua comigo, porque na próxima parte vamos trazer uma reflexão poderosa para fechar essa conversa com inspiração e ação prática, além de um convite especial para você fazer parte ativa da nossa comunidade de sabedoria e longevidade. Então, meu amigo, minha amiga, se você chegou até aqui, eu quero te dar os parabéns, porque isso também é um sinal. Sinal de que você se importa consigo mesmo, com seu bem-estar, com sua mente, com sua saúde, com a sua vida. E esse já é um passo enorme.
Mas talvez, ao ouvir todos esses sinais, você tenha sentido que falta um ou outro. Talvez não esteja dormindo tão bem quanto gostaria, ou tenha perdido um pouco a curiosidade pelas coisas, ou até esteja se sentindo meio sem propósito nesses últimos tempos. Se for o seu caso, eu quero te contar uma coisa importante. Você não está sozinho. E melhor ainda, você pode mudar isso. A verdade é que a vida não acaba aos 60 nem aos 70. Ela pode recomeçar. Ela deve recomeçar. Com mais sabedoria, com mais calma, com mais verdade. A ciência está ao seu lado. E a experiência também. Todas as pesquisas, estudos e dados científicos só confirmam o que muitos idosos já sabiam na prática. É possível florescer mesmo depois de muito tempo de estrada. É possível rir mais, dormir melhor, fazer novos amigos, descobrir novos prazeres. É possível renovar a fé na vida. É possível e necessário se permitir viver de novo. Viver melhor. E isso começa com pequenos passos. Agora, me conta uma coisa. Quantos desses sinais você já carrega com você? Você sente que ainda tem um propósito? Você tem bons amigos, mesmo que poucos? Você se mantém curioso sobre a vida? Você cuida do corpo, da mente e da sua rotina com carinho? Se você respondeu sim para ao menos um deles, ótimo. Agora, que tal escolher mais um para cultivar a partir de hoje? Não é tarde para começar nada. Você ainda tem muito tempo pela frente, talvez mais do que imagina. E o que você fizer com esse tempo é o que vai fazer tudo valer a pena. Convite para a transformação. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se você se sentiu compreendido, inspirado ou até mesmo desafiado, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal Sabedoria Ativa. Curta esse vídeo e compartilhe com alguém especial que também merece viver mais e melhor. E nos comentários, conta pra mim, qual desses sinais você mais se identifica hoje? E qual você vai começar a cultivar? A sua história pode inspirar outras pessoas da nossa comunidade. E aqui, a gente acredita que sabedoria boa é aquela que se compartilha. Lembre-se de uma coisa, você ainda está aqui. E isso já é uma grande vitória. A sua vida ainda tem muito a oferecer. E você ainda pode se surpreender